Frei Petrônio lembrou, o tema levantar e andar com o profeta Elias. E depois o lema, o subtema, ele disse assim: acolher as viúvas de Sarepta com um olhar de misericórdia. É o que o Papa está querendo este ano, ano da misericórdia, né? Como é que é? Achou, né? Sim. Então, eu vou falando e se quiser interromper, pode sempre levantar a mão. Não atrapalhe de jeito nenhum. Até bom, viu? Quando as coisas não ficam claras. E a gente tem um bocado de assunto. Hoje, amanhã e amanhã. Que no domingo é mais coisa de organização. Então, vocês viram esta imagem? Ela é diferente, né? Vocês gostaram? Eu gostei demais. E você notou um pouquinho a roupa dele? Ele fez profissão de carmelita, não está vendo? É branco e marrom. Eu já vi uma vez uma pintura de São João Batista batizando, usando o hábito carmelita. Capa branca e o hábito. Agora, se ele foi carmelita, depois da ressurreição, a gente pergunta para ele. Agora, esse daqui, e sabe qual é o nome oficial? No Vaticano, na igreja de São Pedro, ao redor do altar, tem 4 estátuas de 4 fundadores. São Domingos, está escrito fundador dos dominicanos. São Francisco, fundador dos franciscanos. Santo Agostinho, fundador. E tem o profeta Elias. E sabe o que está escrito embaixo? Não está escrito fundador, não. Está escrito pai e guia dos carmelitas. É bonito, né? Pai e guia. Que pai, todo mundo é guia. Então, essas duas coisas que a gente tenta agora ver também esses dias. Como é que esse homem... Sabe quantos anos faz que ele morreu? Quando foi que ele viveu? No século 9 antes de Cristo. E até hoje está vivo na memória. Então, significa que marcou muito, ou não? Para continuar vivo tantos anos. Então, essa, assim... A imagem é diferente. Eu gostei dele ter explicado que geralmente a gente vê o profeta Elias com uma espada, né? Assim. E aqui ele está de joelho e agora ele explicou, está querendo levantar. E ele explicou também que depois daquela queda interior que ele teve, ele entrou, só queria comer, beber e dormir. Lembra aquela passagem? E nem percebeu o anjo que chegou, tocou, bebeu, comeu e dormiu de novo. Nem deu conta do anjo ou da anja que vem ajudando. Então, esta imagem é diferente. E eu perguntei para o que esse... Ele ficou com raiva de mim quando eu disse, o que o urubu faz aí? Disse, não é o urubu, é o corvo. E tem toda a razão. Ele está fazendo o quê? Está dando de comida. Depois a gente vai explicar, porque isso tudo, no fundo, vem da Bíblia, sabe? Então, esta imagem, ela é diferente. Eu gostei de ser diferente. Então, é uma outra... Está levantando. É o ano da misericórdia e da missão. Que ele fez assim, é o ano o missionário do profeta Elias. Levantar-se e começar a descobrir a nossa missão. É também um pouquinho o objetivo desse encontro. Olhar para o Pai e o guia nossa para saber como é que nós temos que viver a nossa vida de carmelita, né? E uma outra pergunta. O que mais chama a atenção nessa imagem? Vocês olharam? Me chama a atenção de estar com a mão assim. E está olhando longe. Está olhando longe. Está longe. O horizonte, a gente tem que ter sempre o horizonte presente. Que na hora que perde o horizonte, perde o rumo, né? Ele é diferente das outras. É diferente. Que a gente vê do profeta Elias. Agora, eu também... Gostei muito do menininho, né? Eu ganhei um dele, viu? Está lá no meu quarto. De vez em quando eu olho que a gente tem que caminhar também, né? Aí Elias olhando e o corvo dando comida. Depois a gente vai explicar o significado desse corvo, né?
Qual é a ligação de Elias com o Carmelo? Questão lá que tem Que sempre você vai lá em Angra, a igreja tem Elias e Eliseu. Vai um aí, Elias e Eliseu. Nas igrejas carmelitas sempre tem essas imagens de Elias e Eliseu. Por que essa ligação entre estes dois conosco e nós com eles? Porque os primeiros carmelitas foram morar lá onde viveu Elias, lá no monte. Em primeiro lugar, é esse aqui. É o lugar onde ele é Carmelo, daí vem Carmelita. E sabe o que significa Carmelo? É vinha de Deus, jardim de Deus, né? Então, lá ele viveu e a ação que ele fez, a gente vai ver, que diz na Bíblia, marcou tanto que o Carmelo e o profeta Elias ficou ligado. Hoje em dia, Fátima e Nossa Senhora não está ligado? Fátima é um lugar, e a Nossa Senhora de Fátima ligou os dois, não separa mais. Então, Elias viveu no Carmelo, marcou tanto que na memória do povo, Carmelo, Elias o Carmelo e Carmelita. E daí colocaram no vato. Eu gostei muito dessa frase, pai e guia dos carmelitas. E a gente vai olhar porque o nosso pai e nosso guia, para saber como é que nós temos que fazer a nossa missão, não é, Petrônio? O objetivo do encontro é descobrir, assumir com mais empenho a nossa missão de carmelita hoje no Brasil, né? Isso aqui, então, pai e guia, em latim diz assim, Pater edux Carmelitarum, diz lá no Vaticano, mas para nós significa pai e guia dos carmelitas. Então, Frei Petrônio, ele, para preparar esse encontro, ele formulou 7 perguntas, sabe? Para a gente, eu até trouxe aqui as perguntas. Vocês têm, precisa ficar olhando não, depois vocês vão ver, né? Ele fez assim umas perguntas para ir pensando. Uma primeira era assim, Elias e o profetismo, que ele é o grande profeta. Eu pergunto, tem o profeta Amós e tem o livro do profeta Amós, não tem? Tem o profeta Isaías, tem o livro do profeta Isaías. Tem Jeremias e tem o livro do profeta Jeremias. E tem Elias, tem livro? Coitadinho. Não tem livro do profeta Elias. Eu até gostei. Sabe por quê? Onde é que estão os livros, as informações de Elias dentro da Bíblia? Nos livros de história, livro dos reis. E nós dizemos livros históricos. Os judeus não chamam esses livros de históricos, dizem livros proféticos. Porque eles lêem a história com um olhar de profeta. E então Elias está na história, para nós, lendo a história dele, a gente adquirir também um olhar de profeta para ler a nossa história. A história do Brasil, aquilo que hoje está acontecendo no Brasil, não é uma confusão muito grande? Como é que a gente entende isso que está acontecendo? Qual o apelo de Deus está na história? Com um olhar profético, isto é o significado. Elias está nos livros de história para nos ajudar, que nós também possamos ler a nossa vida com um olhar de fé. Olhar de profeta, esse é o significado. Então, porque ele é o primeiro grande profeta. Antes dele teve profetas ligados aos reis. Ele é o primeiro independente, a partir da experiência que ele teve de Deus, sem usar, dizendo as coisas do jeito que são. Isso nós vamos ver esses dias. Então, o Frei Petrônio formulou... Fala. No Monte Tabor, Nosso Senhor, apareceu Moisés representando a lei e
Santo Elias representando os profetas. A profecia, e sim, que isso também está lá, no grande monte, no Monte Tabor, né? Elias não aparece só nos livros históricos, tem 7 outros livros onde ele aparece, e este que o senhor lembrou lá no Transfiguração. A gente depois, foi bom lembrar que tem vários outros, tem até um resumo de toda a ação do profeta Elias no livro do Eclesiástico, depois a gente bota isso no quadro. Então a primeira pergunta que ele tinha feito foi esta: como Elias aparece na Bíblia? Isso a gente vai ver amanhã mais de perto, né? Que o autor tem 8 perguntas. Hoje é mais uma entrada, e amanhã, na primeira parte da manhã, 4 perguntas, e na parte da tarde, mais 4 perguntas. Assim a gente consegue ver tudo, a resposta das 4. Ele só fez 7 perguntas, viu? E ontem de manhã ele disse, tem mais uma pergunta. Então virou 8, viu? Mas não faz mal, não, é bom. Então, a primeira pergunta, como Elias aparece na Bíblia? Depois uma pergunta, Elias e o corvo. É esta imagem aqui do corvo. O que significa esse corvo que oferece, que está lá? Então, a pergunta dele era, qual o significado do corvo que alimenta Elias? Depois uma terceira, Elias e a viúva da Sarepta. Ele até colocou no lema desse encontro, acolher as viúvas de Sarepta com um olhar de misericórdia. Essa foi a quarta pergunta, Elias e a rainha Jezabel. Essa rainha que enfrentou Elias enfrentou a rainha, viu? Ele chegou a dizer, mataram os profetas de Javé, todos, só eu que sobrei, e até a mim querem matar. É uma frase trágica, né? E os profetas de Jezabel, vocês se lembram quantos eram? 450. 450, é um bocado. Sozinho enfrentar 450 precisa ter muita coragem. Né? Então, como entender a denúncia que Elias fez contra a rainha Isabel? E depois, com Elias e a viúva de Sarepta, era qual a mensagem da conversa de Elias com a viúva de Sarepta? Ela tem uns negocinhos assim, ele vê aquela viúva, lembra aquela passagem? Ela está juntando uns gravetos ele diz, me dá de comer. Olha, o senhor vai desculpar, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e de óleo. Estou juntando aqui uns gravetos para fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, e depois nós morrer, esperar a morte